As emoções que me produzia eram estranhas e indefiníveis. Era como que eu tinha ouvido contar dos olhos do basilisco ou como essa misteriosa influência que exercem os répteis, chamada fascinação. Passei várias vezes uma mão pelos meus olhos, como procurando afugentar a ilusão. Foi inútil. Em seguida, tornavam ao quadro e sua arrepiante influência sobre a minha carne e o meu sangue se duplicava. Olhei as outras pinturas que me rodeavam para distrair-me e ver se me causavam o mesmo efeito. Algumas delas eram bastante tétricas para produzi-lo. Nada disso. Minha vista passou sobre todas elas com perfeita indiferença. Em compensação, quando a dirigia o rosto acima da lareira, era como se me atravessasse uma descarga elétrica. Os outros quadros estavam turvos e descoloridos, porém aquele se destacava do fundo com enorme relevo e admirável nitidez. A expressão era de agonia intensa, dor física, mas em sua fronte lia-se uma ameaça. Alguns salpicos, evidentemente de sangue, contribuíam para aumentar o espanto. Sem embargo, estas características não eram tudo. Despertava o quadro certo horror mental e tremenda repulsa. Procurei convencer-me de que tudo aquilo era falso, de que meu cérebro se achava perturbado em consequência do excessivo bom trato com que nos obsequiava nosso hospedeiro e dos relatos que se tinham feito durante a ceia. Resolvi afastar de mim aqueles pensamentos. Levantei-me, passeei pela dependência, sacudi os dedos e ri às gargalhadas. Era um riso forçado e seu eco soava estranhamente em meus ouvidos. Fui até à janela e procurei distinguir a paisagem. Lá fora estava tudo escuríssimo e uivava a tormenta. Quando estava ouvindo o vento rugir entre as árvores, adverti no vidro a reprodução do maldito rosto. Aquilo me fez estremecer. Como dominar meus nervos? Propus-me não olhar para o quadro, despir-me rapidamente e meter-me na cama. Porém, não obstante todos os meus esforços, sem poder evitá-lo, lançava de vez em quando uma olhadela à misteriosa pintura, e aquele simples golpe de vista era suficiente para alimentar meus terrores. Ainda voltando-lhe as costas, a ideia de que o estranho rosto estava por trás de mim era-me insuportável. Por fim, despi-me e meti-me na cama. Todavia, aqueles olhos continuavam fitando-me. Via-os perfeitamente da cama. Meu nervosismo aumentava. Apaguei a luz e procurei obrigar-me a dormir. Tudo inútil. O fogo lançava uma luz vacilante, deixando sem embargo na mais profunda obscuridade o lugar em que se achava o quadro. Será esta, pensei, a dependência de que falou o barão e sobre a qual pesa um mistério? Eu tinha tomado em zombaria suas palavras. Seriam reais? Olhei em meu redor. O quarto, debilmente iluminado, reunia todas as condições para ser frequentado por espectros. Em minha imaginação escaldante, começava a adquirir estranhas aparências. As antigas pinturas faziam-se mais e mais pálidas, mais e mais negras. As franjas de luz e de sombra, introduzindo-se entre os móveis, davam-lhes aspectos mais estranhos ainda. Serei eu, pensava, o herói do quarto encantado? Existirá aqui um feitiço ou tudo isso é um plano do barão para divertir os demais à minha custa? A ideia de suportar aquilo durante toda a noite e de servir de chacota na manhã seguinte fazia com que me pusesse ainda mais nervoso. Bolas, disse comigo mesmo. Não pode ser.
como se ia lembrar o dono da casa que eu ou outro qualquer fosse inquietar-se de tal modo por um simples quadro. Tudo isso é devido à minha imaginação que me atormenta. Dei voltas na cama, mudando-me de um lugar para o outro e procurei adormecer. Porém, tudo foi em vão. Quando a gente não pode conciliar o sono permanecendo quieto, é difícil que o consiga movendo-se. O fogo se extinguiu pouco a pouco e o quarto mergulhou na obscuridade. Eu julguei que aquele misterioso rosto nas trevas deixaria de espiar-me. Porém, aquilo aumentava meus terrores. Era como saber que um inimigo invisível está vigiando a pessoa durante a noite. Em vez de ter um só quadro que me inquietasse, tinha uma centena. Parecia vê-lo em todas as partes. Ali está, pensava, e ali, olhando-me firmemente. Não, seria melhor enfrentar um mais terrível inimigo que seguir acossado por essa horrorosa obsessão. Todos os que tenham padecido de alguma forte excitação nervosa sabem positivamente que quanto mais dura, menos se pode dominar. Até o oxigênio do aposento parecia ter se infeccionado por causa da funesta influência daquele quadro. Imaginava-o sobre a minha cabeça. Quase sentia aproximar-se de meu rosto o horrível semblante que se desprendia da parede. Parecia-me notar seu alento. "Isso é insuportável!" disse por fim, saltando da cama. "Não resisto mais. Não faria mais que dar voltas toda a noite, converter-me em verdadeiro espectro e fazer de verdade o herói do quarto encantado. Sejam quais forem as consequências, deixarei esta maldita dependência e passarei a noite em qualquer outra parte. Rir-se-ão de mim, mas também se rirão se eu passar a noite sem dormir e pela manhã aparecer com uma cara cadavérica." Tudo isso dizia enquanto me vestia precipitadamente. Quando terminei, procurei as apalpadelas à porta e desci à sala de jantar. Já nesta, depois de tropeçar com vários móveis, cheguei a um sofá e ali me dispus a passar a noite. Desde o mesmo instante em que me achei longe do estranho quadro, pareceu que se tinha quebrado o encanto. Toda a sua influência terminou. Eu tinha certeza de que estava encerrado naquele sombrio dormitório, pois, por instintiva precaução, dei volta à chave e cerrei a porta. Depressa me acalmei e senti uma suave tranquilidade, da qual passei primeiro a sonolência e depois a profundo sono, de que só despertei quando umas criadas, uma com sua vassoura e suas canções matutinas, começou a arrumar a sala. A rapariga se admirou muito ao me encontrar estendido no sofá, mas suponho que esta classe de episódios não devia ser estranha depois dos repastos de caçadores na casa de solteiro de seu amo, pois continuou sua canção e sua tarefa sem se preocupar mais comigo. Eu sentia invencível repugnância a tornar ao meu quarto. Assim é que me dirigi ao aposento do mordomo, arranjei-me o melhor que pude e fui dos primeiros que se apresentaram para o desjejum. Consistia ele em substanciosa refeição própria de caçadores. Feitas as honras ao chá, ao café, aos fiambres e à espumosa cerveja, pois tudo isso havia em abundância, começou a animar-se a conversação com toda a vivacidade e frescura da alegria matinal. "Então, quem é o herói do quarto encantado? Quem viu ontem à noite o fantasma?" disse o cavalheiro perguntador, realceando seus olhos de lagosta em redor da mesa. A pergunta pôs em movimento todas as línguas e houve uma chuva de mofas, investigação de rostos, mútuas acusações e réplicas. Alguns tinham bebido muito na noite anterior e outros estavam sem barbear,
de modo que se viam bastantes caras suspeitas. Só eu não podia tomar parte na algazarra. Sentia a língua travada, dificultosa. A recordação do que tinha visto e sentido assaltava ainda minha imaginação. Parecia sentir ainda a influência do misterioso quadro. Afigurava-se-me também que os olhos de nosso hospedeiro se fixavam em mim com ar de curiosidade. Numa palavra, achava-me convencido de ser o herói da noite e causava-me o efeito de todos que iam notá-lo em minha cara. Não obstante, terminaram-se as zombarias e nenhuma suspeita pareceu recair sobre mim. Já me felicitava por ter me salvo, quando entrou um criado, dizendo que o senhor que tinha dormido no sofá da sala de jantar deixara seu relógio debaixo de uma almofada. Na mão trazia meu relógio de repetição. — Quê? — disse o cavalheiro curioso. — Alguns dos senhores dormiu na sala de jantar? — Atenção, atenção! Uma lebre! Exclamou o velho de nariz cômico. Não tive mais remédio que reconhecer meu relógio e já me levantava para recolhê-lo quando um ruidoso senhor que estava ao meu lado exclamou, dando-me uma pancadinha no ombro. — Puxa, rapaz! Aposto que foste tu quem viu o fantasma! A atenção de todos recaiu imediatamente sobre mim. Se um momento antes meu rosto estava pálido, então se incendiou como se fosse pegar fogo. Tentei rir, mas só logrei fazer um esgar e notei que os músculos de meu rosto se retorciam de cima para baixo. Pouco é necessário para provocar a hilaridade numa reunião de homens e, portanto, houve uma grande explosão de júbilo. Como quando é às minhas custas, não sei aguentar uma mofa. Comecei a irritar-me. Tratei de parecer sereno e de dominar minha contrariedade, mas num homem encolerizado isso não é possível. — Senhores! — disse, com um leve tremor na barbela e vão intento de sorrir. — Tudo isso é muito divertido! Ha, ha, ha! Muito divertido! Mas devo dizer-lhes que sou tão pouco supersticioso como qualquer dos presentes! Ha, 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 ha! E quanto a medo, podem sorrir, senhores, mas confio em que nenhum dos presentes insinuará que... E quanto a que o quarto estivesse encantado, repito, corei um pouco ao ver o gesto dos que me rodeavam. Quanto a que o quarto estivesse encantado, tenho tão pouca fé como qualquer outro nessas histórias horripilantes. Entretanto, lhes direi que encontrei algo estranho e inexplicável. Sei meu dormitório. Grandes risadas. Senhores, falo seriamente. Sei o que digo e estou tranquilo. Descarreguei um formidável murro na mesa. Nem me burlo, nem quero que se burlem de mim. Os circunstantes deixaram de rir e fizeram cômico esforço para ficarem sérios. No aposento em que me designou, há um quadro que me produziu estranho e incompreensível efeito. — Um quadro? — perguntou o senhor das cicatrizes. — Um quadro? — repetiu por sua vez o de nariz cômico. — Um quadro! — disseram várias vozes. Houve tremenda explosão de risos. Não pude conter-me. Ergui-me de um salto, fitei os presentes com ferocidade, meti as mãos nos bolsos e dirigi-me a uma das janelas com toda a pressa, como se quisesse passar através dela. De súbito me detive, olhei a paisagem sem distingui-la e senti que a garganta se me oprimia quase até a asfixia. O barão viu que era preciso intervir. Durante a cena anterior, havia permanecido muito sério e agora deu uns passos como para me proteger contra o acabrunhador júbilo de meus companheiros. — Senhores, disse, não gosto de desmanchar prazeres,
mas já se riram bastante e a pilhéria do quarto encantado foi celebrada. Agora tenho que me pôr ao lado de meu hóspede. Não só devo livrá-lo de suas mofas, como também reconciliá-lo consigo mesmo, pois o suponho algo desgostoso com suas sensações. Sobretudo, lhe peço perdão por tê-lo feito objeto de uma experiência. Sim, senhores, há alguma coisa estranha no dormitório em que nosso amigo foi alojado a noite passada. Há em minha casa um quadro que tem uma história singular e misteriosa. É uma pintura que considero valiosa por muitas razões, e ainda que frequentemente haja sentido tentações de destruí-la por causa das incômodas sensações que produz a todo aquele que a contempla, jamais pude resolver-me a consumar o sacrifício. É um quadro que não me agrada ter por perto e o qual todos os meus criados olham com terror. Por isso, o desterrei para uma dependência que se utiliza muito raras vezes, e ontem à noite teria mandado que o cobrissem se o tema de nossa palestra e as mofas acerca de um quarto encantado não me induzissem a deixá-lo tal como estava, no intuito de ver se uma pessoa estranha, absolutamente ignorante de sua história, lhe produzia sensação. As palavras do nobre levaram por outro caminho todos os pensamentos. Os presentes estavam cheios de curiosidade por se inteirarem da história e procedência do misterioso quadro. Por minha parte, me achava tão interessado que esqueci meu desgosto e uni minhas instâncias à solicitude geral. Como a manhã era tempestuosa e não era possível sair, o barão se alegrou de poder entreter seus amigos e, acercando do fogo sua poltrona, começou assim.